Uma das principais dificuldades do produtor rural é diminuir custos de produção sem perder produtividade. Na Unesp de Botucatu, Tomás Lobo pesquisa novos compostos orgânicos na agricultura. Nos seus estudos, Lobo mostra como fazer adubos de baixo custo e alto rendimento, gerando economia e produtividade. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos, você vai acompanhar, junto com o pesquisador que está ao nosso lado, Tomás Lobo, novos compostos orgânicos de baixo custo. É isso, professor? É isso mesmo. Antes da gente entrar na sua pesquisa, o que você já pesquisou até chegar nesse pós-doc? Então, no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com lodo de esgoto compostado em diferentes culturas, né? Como girassol, trigo, aveia, triticale, feijão, né? Verificando para a substituição do nitrogênio sintético. Que conclusões você chegou? Eu achei que o lodo de esgoto compostado, né, teve uns resultados iguais ou até superiores ao nitrogênio sintético. Para quem está em casa e está nos assistindo, explica para a gente o que é lodo de esgoto, porque muita gente pode desconhecer essa substância, da onde ela vem, como ela é retirada. O senhor dá uma explanação do que seja o lodo de esgoto. Então, o lodo de esgoto vem da estação de tratamento de esgoto, né? Que aqui no nosso caso aqui da região de São Paulo é pela Sabesp. Quer dizer, né? Estação de tratamento de água. De esgoto. De esgoto. De esgoto. Aí você tem o esgoto, que é a massa mais pesada, que vai descer, decantar, e a água que fica em cima. Então você tira aquele esgoto, o lodo, né? E composta ele. Aí o pessoal fica sempre com aquele preconceito, né? Usar o lodo de esgoto, mas aí depois, tem patógenos, tem coisa assim. Aí você faz uma compostagem com um material mais rico em carbono, né? Com isso, você provoca um aumento de temperatura, chegando em 65, 70 graus na pilha. E essa compostagem, por quanto tempo? Em torno de 90 a 100 dias. Tá? E essa temperatura vai matar os patógenos, né? E sementes, às vezes, de ervas daninhas que porventura possa ter. O que é patógeno, para quem está nos vendo? Patógenos seria doenças, né? Micro-organismos nocivos, micro-organismos maléficos, vamos dizer assim, sim. Porque tem os micro-organismos benéficos também. Sim, claro. Né? Então são os micro-organismos maléficos que pode dar problema de alguma doença, coisa assim, até no próprio manuseio. Perfeito. Né? Quais as conclusões positivas entre a compostagem, o lodo de esgoto, né, com relação ao adubo convencional, adubo químico, ao adubo comercial? Bom, qualquer material orgânico tem nitrogênio e a sua liberação para a planta é gradativa. Né? Quando você coloca um fertilizante sintético, né, ocorre muita perda por volatilização ou por lixiviação. Então, como o resíduo orgânico vai liberar gradativamente para a planta, né, então você tem menos problemas ambientais e contaminação até de lençol freático e perdas de... O senhor acredita que o lodo de esgoto ele pode recuperar áreas degradadas aqui no estado de São Paulo, em termos de cerrado, por exemplo? Sim, perfeitamente. Mesmo porque é um material orgânico, né, que vai também ajudar também na retenção de umidade, retenção de água. Né? Nas suas culturas, o que mais lhe impressionou e qual dessas culturas tiveram maior resposta e melhor aproveitamento desse nitrogênio do lodo de esgoto? Uma cultura que eu fiquei bastante satisfeito foi com a cultura do girassol. Do girassol? Por quê? O girassol já não libera, às vezes, nitrogênio no seu sistema radicular? Libera, depois a própria decomposição da palhada, da planta, vai ser liberado o nitrogênio do girassol. Para o solo, beneficiando adubando. Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, no girassol, as folhas do girassol, a mineralização é mais rápida. Né? Ele contém mais nitrogênio. No caule, é mais lenta. Então dificulta um pouco a liberação, mas conserva o solo preservando a umidade. Com a umidade e com os mesmos nutrientes. Os mesmos nutrientes.
Então o girassol foi em primeiro lugar. E depois, E o culturas, por girassol, exemplo... ele tem um sistema radicular profundo. Sim. Né? Então ele reciclou também nutrientes, recicla nutrientes que se perderam por lixiviação. Ele se transforma num ciclo, né? Isso, um ciclo. Posteriormente o girassol, que outra também impressionou, que apresentou bons resultados? O girassol, a própria soja, nós montamos um experimento de soja aqui também. Quer né? dizer, leguminosas. É uma leguminosa, né? Verificando também a fixação biológica do nitrogênio pela soja. Né? Tá. Que a soja, na soja você não coloca nitrogênio, mas você tem, ela fixa nitrogênio através de uma bactéria, o Bradyrhizobio, né? E que com a dose do composto, até um certo ponto, até em torno de 20 toneladas, ela forneceu, ela aumentou esse efeito da fixação biológica. E por que os agricultores ou empresas não se proliferam em termos de explorar o lodo de esgoto aqui no estado de São Paulo? O problema maior é política, né? É o problema da política. Da política, porque... Do que? De empresas com exploração. Mas as pesquisas apontam que ele é viável. Ele é viável, sem Tem dúvida. legislação para isso? Por Tem. exemplo, quem está nos vendo não pode pegar e ir lá Não no pode. tratamento e retirar o lodo de esgoto. Não. Existe uma legislação pelo CONAMA, né? Uma resolução do CONAMA, que diz que tem que verificar os teores de metais pesados para ver se pode ser utilizado e a quantidade que pode ser aplicada. Nessas culturas, todas foram autorizadas? Ou seja, tinha quantidades possíveis para o consumo humano? Sim. Né? Porque nós vemos aqui no fundo um pomar. E o senhor comentou, para quem está nos vendo, tem lodo de esgoto nesses tanques. Sim. A laranja já pode ser consumida? Pode, não tem problema nenhum com a laranja. Por quê? O produto já foi compostado, enquanto por problema de patógenos, né? E esse lodo de esgoto é um lodo de esgoto também doméstico, então os teores de metais pesados são mais baixos. Estavam mais baixos. E outra, na cultura você faz uma correção de pH do solo, e com o aumento do pH você tem menos problema de metais pesados, principalmente os cationônicos, ferro, cobre, chumbo. Né? Nós vamos continuar conversando sobre adubos orgânicos de baixo custo, porque o lodo de esgoto é de baixo custo, né? Sim. Comparado ao comercial. Sim. Nós chegamos ao final deste bloco. Se você quiser contactar o pesquisador, é muito simples. O e-mail dele aparece aí na sua tela. É tomas@fca.unesp.br. Ele é pós-doutorando, né, no campus de Botucatu da Unesp. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, nós retomamos o assunto. Ciência Sem Limites volta num instante. O Ciência Sem Limites está de volta. No bloco anterior, você ficou conhecendo um pouco mais sobre o lodo de esgoto, sua aplicação e seus benefícios na adubação orgânica de baixo custo, ou seja, mais barato que o adubo convencional. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado, o pesquisador Tomás Lobo, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu da Unesp, onde ele realiza experiências com adubos de baixo custo, ou seja, adubação orgânica de baixo custo para beneficiar as camadas sociais que não têm tanto a verba para disponibilizar com adubo sintético. É isso, professor? É isso mesmo. Depois A grande vantagem do adubo orgânico também é a retenção de umidade, né? Que o adubo convencional não tem essa função, o sintético, né? Não teria essa função de armazenamento. Aliás, o sintético ele até agride muitas vezes, né? E a liberação gradativa dos nutrientes também. Entendeu? Principalmente essa ação de retenção de umidade é melhor até em solos mais arenosos, né? Que tem pouca cargas, então... Existem pesquisas que lá em Rondônia, em áreas extremamente de pura areia, conseguiram refazer, né? Refazendo o solo. A vegetação nativa, né? do cerrado. E E atualmente? você vai dar vida no solo, né? Exatamente. Você vai dar o alimento necessário para ele te responder e te agradecer, né? Exatamente. Depois do lodo de esgoto, antigamente chamado de biosólido também, agora a legislação parece que voltou o trato de lodo de esgoto. Sim. Depois desse mestrado, doutorado e do primeiro pós-doc, o que o senhor está pesquisando nesse outro pós-doc?
Então, nós estamos trabalhando com outros tipos de resíduos além do lodo. Né? Por exemplo? Como, por exemplo, esterco de galinha. Né? Esterco de galinha, geralmente quando você faz esse processo da compostagem, você utiliza um resíduo que tem alta concentração de carbono, relação carbono-nitrogênio alta, acima de 30, 40 para 1. Quer dizer, para quem está nos vendo, o que é esse resíduo que o senhor fala? É a outra composição? Seria, por exemplo, um cavaco de eucalipto, uma roçada de grama. Perfeito. Né? Palha de arroz. Palha de arroz. Palha de cana ali. E bagaço de cana, palha de cana, você entendeu? Só que hoje em dia, você pode utilizar até bagaço de cana, mas hoje em dia você está utilizando muito bagaço para queima, para energia. Para energia na própria usina. Né? E utilizar um outro resíduo com relação carbono-nitrogênio mais baixo, em torno de 10 para 1, para você montar o composto num cálculo em torno de 30 para 1. O que é 30 para 1? 30 vezes mais carbono para 1 de nitrogênio, né? Que é a quantidade que os micro-organismos ali vão trabalhar que eles precisam para decompor o material. Porque isso aí também tem que fazer compostagem, mesmo com o esterco de galinha e o cavaco de eucalipto, sim, né? E sim. qual é o período? Essa compostagem dura em torno de 90 a 100 dias. Igual o lodo de esgoto. Geralmente você mistura, lógico que vai ter que fazer análise de carbono, nitrogênio e calcular, mas normalmente vai em 60% de cavaco e 40% do esterco de galinha. Agora quem está nos vendo deve estar perguntando, por que esse pesquisador escolheu o cavaco de eucalipto? Não podia ser de pinos, não podia ser uma outra palha, qual foi o motivo? Poderia ser qualquer outro resíduo orgânico, né, que tem alta concentração de carbono. Foi escolhido o cavaco de eucalipto por causa de transporte. O cavaco é esse que nós estamos vendo nessas imagens agora, né? Isso. Perfeito. Poderia ser outros tipos de resíduos com fonte de carbono também. Foi escolhido o cavaco de eucalipto devido ao transporte, por ser mais perto. Porque o que encarece o resíduo orgânico é o transporte É essas imagens que nós estamos vendo nessas baias, onde tem e tem que ficar mexendo muito, revirando, porque a temperatura pode subir aqui também, né? A temperatura chega a 65, 70 graus. Né? Quer dizer, quase que vai cozinhar ali. Composto. E isso é bom. É bom cozinhar? No início. Essa temperatura aumenta inicialmente, né? Por quê? Porque aí você vai aumentar, você vai diminuir números de patógenos, de doenças, né? E sementes também de algumas ervas daninhas que porventura possa ter. Então, com essa temperatura 65, 70 graus, diminui tudo isso. E aí a tendência é diminuir essa temperatura com o tempo. Ela sobe e depois ela desce. E a hora que descer é que está pronto. E aí quando você faz o reviramento para oxigenar também, né? Então tem que ficar monitorando direto. Tem que monitorar a temperatura e umidade, né? E verificar também carbono e nitrogênio, porque a tendência também é diminuir carbono. E diminuindo o carbono? Por quê? Porque quando você vai revirar, você vai liberar CO2. Melhor do que metano, CH4. Sim. E aí você não agride a camada de ozônio. Então o oxigênio é importante também, essa oxigenação também para diminuir. E nesse experimento, há quanto tempo o senhor está trabalhando com o esterco de galinha e o cavaco de eucalipto? Então, o esterco de galinha praticamente estamos trabalhando em torno de quase um ano. Né? Que cultura o senhor já aplicou essa nova sistemática aí? Com esterco de galinha. Então, estamos trabalhando agora com alface. Sim. Né? Comparando o composto orgânico com esterco de galinha e cavaco e o nitrogênio sintético. Né? Tá. Quando a gente fala em nitrogênio sintético, é o adubo químico. Seria a ureia que a gente utilizou. Tá, perfeito. Tá? Que é o nitrogênio puro. Que é o mais comum que é utilizado na agricultura. E o mais barato, né? Comprado nas lojas agropecuárias, comparado com o adubo, o NPK, né? Seria o mais barato com fonte de nitrogênio. De nitrogênio, sintético. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então é o que mais utiliza. Então, o adubo orgânico pode substituir esse nitrogênio sintético. Perfeito. O senhor já tem esses experimentos. Vai ser possível a gente se alimentar dessas alfaces? Não tem problema nenhum para a saúde? Não, sem problema. Sem problema. Perfeito. O senhor permite, o senhor já tem naquelas estufas ali ao fundo, né? De quem a gente está vendo, o senhor vai permitir que a gente possa verificar
e o senhor mostrar a diferença. O senhor tem comparativamente entre uma e outra? Temos. E o tipo de água usada? Então, ali nós fizemos com água comum, água de abastecimento, né? E água de reuso também. Né? O que é água de Porque reuso? a água de reuso ela contém grande quantidade, teor de nitrogênio também. Né? Então estamos verificando se a água de reuso também pode substituir na irrigação. Na irrigação. O resultado ainda não está fechado, né? Ainda não está fechado, mas a gente pode ver algumas coisas como... Podemos ir agora? Estamos chegando no final desse Podemos bloco. ser. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos ver os experimentos do pesquisador Tomás Lobo, aqui da FCA, do programa de pós-graduação da FCA, aqui do campus de Botucatu, e ver a diferença entre adubo sintético químico e o adubo orgânico, esterco de galinha com cavaco de eucalipto. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo, esperamos por você. Voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós estamos agora na área de experimentos, ou seja, numa estufa, onde o pesquisador Tomás Lobo realiza as suas experiências com esterco de galinha e cavaco de eucalipto. Né? Aqui não tem lodo de esgoto, né, professor? Aqui não. Aqui é só o cavaco E o e o esterco esterco de galinha. compostado. Compostado. Conforme nós vimos no bloco anterior, ele faz essa plantação de alface. É a primeira que você realiza em termos de estudos e de resultados também, né? Então, com quanto tempo essa alface? Esse alface está com 27 dias. Quer dizer, não tem 30 dias Transplantado. transplantado, né? Quer dizer, da Veio parte da de muda e veio transplantado. Explica o processo que você realizou, essa experiência sua, na sua pesquisa. Por que a gente vê plantas melhores, maiores, mais vistosas, uma das outras em duas fileiras? Sim. Aqui foi feito da seguinte forma. A gente fez a adubação, a calagem, a adubação, tudo igual, fósforo, potássio, tudo igual. A gente diferenciou... Quer dizer, todos os vasos estavam uníssonos, iguais. Tá, iguais, tá? Então o que a gente fez aí? A gente colocou colocamos doses de compostos orgânicos diferentes Na adubação. na adubação e sem nada de nitrogênio, com nitrogênio sintético e uma mistura do adubo orgânico com nitrogênio sintético e aumentando as doses do adubo orgânico. Para quem está nos vendo, recapitulando, o adubo sintético é a ureia. Ureia. Né? Então vamos falar de ureia. Esse tratamento aqui foi sem nada de nitrogênio sintético. Nada de ureia. Nada de ureia e nada de adubo orgânico. Você vê que Quer as dizer, folhas só- estão meio amareladas. Só com a calagem do vaso. Você vê que as folhas estão meio amarelas. Isso Sim. já é deficiência De- de nitrogênio. Perfeito. Tá? Esse tratamento aqui foi tratamento que foi utilizado 100% da adubação nitrogenada. Né? 100% Da recomendação do alface. Tá. Para essa cultura. 100% na forma de ureia. Tá. Tá? E aí depois temos esse tratamento aqui, né? Que foi 50% da adubação orgânica do composto com esterco de galinha e 50% de nitrogênio via ureia. Né? Esse aqui foi 100% de adubação orgânica do composto, né? Preconizando sempre o teor de nitrogênio. E esse T4 foi 150% da quantidade de nitrogênio com o composto orgânico e 200% da adubação orgânica com o composto. Né? E aí aqui foram feitas 5 repetições, né, para a gente poder depois fazer uma estatística. De 0 a 5, fizeram 5 repetições ao longo da fileira. Ao longo da fileira. Né? Agora, nós notamos nitidamente a diferenciação, porque é bom para quem está em casa saber que são idênticas essa fileira dessa outra, mas há uma pequena diferenciação. Onde é que está? Então, nessa fileira está sendo irrigado com água de abastecimento. Potável. Potável.
Essa fileira aqui está sendo irrigado com água de reuso da Sabesp. Tá, o que é água de reuso? Que é uma água do tratamento do esgoto, né, que sai da Sabesp. Ela não é permitida para o consumo humano. Por que não seria permitido? Por causa do respingo que poderia dar na folha. Perfeitamente. Né? E aí contaminar. Então, mas se você tem um sistema de gotejamento, gotejamento, né, você diminui esse risco. Né? Então aqui seriam os mesmos tratamentos. Tá? Aqui nós poderemos verificar que a água de reuso e a água comum, no tratamento que não foi nada, a água de reuso... Porque ela tem nutrientes, tá melhor, né? porque ela tem, justamente, ela tem nutrientes. Tem nitrogênio também. Mas pode ter metal pesado ou não? Alguma coisa tem. Dose bem pequena. Bem pequena, não é o que vai prejudicar nesse momento. Tá? Mesmo porque a quantidade às vezes... Mas ela pode ter micro-organismo, ela pode ter uma série de fatores que funcionam como adubação. Exatamente. Agora verificamos o tratamento que foi com a ureia. Agora o tratamento que foi com a ureia, a água de abastecimento foi superior à de água de reuso. E ela não está amarelada, né? Mas ela pode ter excesso? Pode ser excesso de nutrientes, de nitrogênio. Essa água a gente poderia comparar como a água da hidroponia? Pode ser utilizada na hidroponia. Sim. Onde os nutrientes é aplicado raiz. pela água, né? Agora, a gente nota que essa está bem melhor ainda do que aquela. Sim. O que deve a essa evolução? O próprio água de a matéria orgânica vai liberando devagarzinho no Enquanto que o sintético é de uma vez. É de uma vez. Qual é a sua conclusão, para resumir, para quem está nos vendo, desse experimento? Qual, no seu ponto de vista, como pesquisador, como engenheiro agrônomo, obteve o melhor resultado? Então, o que eu estou vendo aqui, os melhores resultados foram até a maior dose do composto orgânico. Né? 150%? Seria 200%. 200%. Que isso representaria, vamos pensar em tonelada por hectare. Pois não. Né? Em torno de 30 a 40 toneladas por hectare. Que ainda é muito mais barato do que o adubo sintético. Sim. Né? O adubo sintético, o grande problema é que ele é dependente o quê? Da queima do petróleo, que precisa de alta temperatura e alta pressão. Né? Além da chuva e não retém a umidade que... E o custo para você tirar o petróleo cada vez maior. Perfeito. Né? E é um bem finito, que uma hora acaba. Enquanto que esse não. Enquanto tiver galinha produzindo esterco... Então temos que ver os resíduos que temos por perto da nossa região que nós estamos trabalhando. Por isso que o senhor não fez experimento em regiões onde tem mais a cana ou tem mais a palha de arroz ou o que vale. Exatamente. Professor, estamos chegando ao final. Parabéns pelo seu trabalho. Tem algum outro ponto que o senhor queira destacar que eu não questionei ou não ficou explicado na sua pesquisa desse pós-doc? Então, aqui a gente vai avaliar, além nessa cultura de alface, lógico, a produção, né? O teor de nutrientes que vai ter na planta, né? O acúmulo de nutrientes, ou seja, o quanto que a planta absorveu, o quanto que tem na planta, né? E também o tempo de prateleira, que seria o tempo depois para a conservação do alface. Perfeito, ou na geladeira. E tirando o alface, já vai colocar nós vamos entrar com outra cultura nos mesmos tratamentos. Parabéns e sucesso, professor, Então, na conclusão do seu pós-doc. Se você quiser contactar o pesquisador Tomás Lobo, aqui do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, o e-mail dele aparece aí no seu visor, que é tomas@fca.unesp.br. Se você quiser contactar o nosso programa, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se quiser rever os programas, www.tv.unesp.br. Final de mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Aguardamos por você.